pessoal, boa tarde. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho, ao nosso conteúdo? No capítulo de simetria, o que acontece? A gente só estudou simetria de reflexão, né? Plano cartesiano, vamos fazer um lembrete aqui. A gente traçou várias simetrias. A maioria dos exercícios, né, eu corrigi em sala de aula, tanto 801 quanto 802, realizaram os exercícios de simetria. Deu para corrigir, né? Acho que todos em sala de aula. Ficou faltando a gente falar da simetria de rotação e de translação. Vamos lá então. Vou só fazer um lembrete aqui da simetria primeiro de reflexão. Se eu, por exemplo, pegasse uma figura, vamos supor que essa figura estivesse aqui, ó, nesse primeiro quadrante. Estou colocando uma figura qualquer, tá, pessoal? Se eu fosse fazer simetria em relação ao eixo Y é esse aqui, né? O eixo vertical, horizontal é X. Então, o que eu ensinei para vocês? É como se eu fosse dobrar essa figura em relação ao eixo Y. É como se eu pegasse aqui, ó, dobrasse em cima do eixo Y. Então, aqui, ó, se eu dobrasse isso aqui, a figura ela ia carimbar onde? Ela ia carimbar aqui. Ela seria refletida aqui. E se a reflexão fosse com relação ao eixo X? Eixo X é esse eixo horizontal, né? A reflexão seria, então, virada para baixo, ela seria dobrada para baixo. Então, se eu dobrasse isso aqui para baixo, aonde que ela ia carimbar? Aqui, né? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E se eu quisesse pegar a figura que gerou aqui e fazer a simetria com relação ao eixo X, eu ia dobrar isso aqui para baixo, a figura que estivesse aqui iria carimbar aqui. Né? Então, é só um lembrete, que estudo a gente já fez na sala. Outra coisa também, vocês viram que muitas malhas, muitos planos cartesianos de figuras que a gente trabalhou em sala, as malhas eram quadriculadas, o plano cartesiano era todo quadriculadinho. Aí eu ensinei vocês também a fazer a contagem dos quadrinhos, né? Ah, se daqui até aqui tem 2 quadrinhos, eu conto 2 para baixo. E vou marcando os pontos. Lembra que eu pedi vocês para colocar A, B, C, D, para ficar fácil? Então, aí, só um lembrete. A simetria de rotação, que é a segunda simetria, o que vai acontecer? Nós não vamos estudar o que está colocado aí na apostila com relação à criação de ângulos, tá? Compasso, transferidor, essas coisas. A gente vai só entender a simetria de rotação. O próprio nome diz, pessoal, rotação, rodar, girar, né? Então, na simetria de rotação, quando tiver os exercícios, por exemplo, pedir para você identificar qual simetria foi feita, se foi rotação, translação. Então, o que acontece, né? Se a figura simplesmente ela rotacionou, ela girou, então ela fez a simetria de rotação. Um exemplo, eu vou pegar essa câmera que eu tenho aqui, que está perto aqui de mim, e vamos supor que eu coloque ela aqui, né? Tá aqui a câmera. Então, se eu fizer isso com ela, ela mudou de posição, ela rodou. Ela vai fazer assim, ela vai fazer assim, ela vai fazer assim. Então, ela tá mudando de posição, tá? Tá dando para verificar isso. Repara uma coisa, vamos voltar na simetria de reflexão? A simetria de reflexão é assim, ó. Quando você encontra a reflexão ou aqui, ou aqui, ou aqui, vocês estão lembrados que eu falo para vocês que quando a gente dobra o plano cartesiano, ou dobra em Y, ou dobra em X, a figura ela tem de encaixar certinha uma em cima da outra, né? E aqui na rotação não. A rotação ela só vai girando. Vai ter exercícios que às vezes vocês vão fazer ou vão ver que fala que a figura girou 45 graus, 90 graus. Aqui, ó, isso aqui no plano cartesiano, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se ela sai dessa posição e gira aqui, ela girou 90 graus. Se for metade disso, a metade de 90 graus, 45 graus para cá, 45 graus para cá. Então, só para vocês entenderem, eu vou pegar a câmera de novo. Então, imagina aqui, ela está aqui, ó, posicionada, né, na mesma posição aqui do eixo Y. Então, se eu fizer isso com ela aqui, ó, ela ficar na mesma posição, essa parte que estava aqui em cima, ela virou para cá. Ela girou 90 graus. Agora, se eu tivesse feito isso com a câmera, ó, feito isso aqui, ó, ela girou o quê? Ela girou 45 graus. 90 graus,
Se ela sair daqui e fizer um giro todo aqui, ó, ficar de cabeça para baixo, ela girou 180 graus e assim por diante. E o giro, pessoal, tem horas que o giro pode ser no sentido horário e no sentido anti-horário. Isso aí é importante vocês entenderem também. O que é sentido horário? É o sentido do relógio. Imagina um relógio de ponteiro, esses grandes que a gente põe na cozinha, né? Imagina um relógio de ponteiro. Os ponteiros do relógio, eles não giram, não é assim, ó, nesse sentido? Então, este é o sentido horário. Esse exemplo que eu dei com a câmera aqui, que eu fiz isso aqui com ela, ó, e girei aqui, depois aqui, eu girei no sentido do ponteiro. 45 graus, 90 graus, 180 graus, no sentido horário. Se eu tivesse girado com a câmera para cá, ela seria no sentido anti-horário. Anti-horário significa contrário ao relógio, ok? Então, sobre rotação, vocês precisam de saber só isso, tá? Rodar, né? Rotação vem de rodar. A figura vai mudar de posição, mas depende se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, isso aí. A próxima simetria que a gente estuda, já falamos de reflexão em sala, já falamos aqui de rotação. Qual que está faltando agora? A translação. A simetria de translação, eu vou mostrar os exemplos até pela apostila de vocês mesmo. Tá aí, ó, na página 36. Translação, transladar uma figura é arrastar a figura. Ela não muda de posição, ela não vira de cabeça para baixo. Ou ela é arrastada para cima, ou eu arrasto para a direita, ou eu arrasto para a esquerda, ou eu arrasto para baixo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fizer um L aqui assim, ó, fiz um L. Aí eu vou trasladar esse L. Ele não vai girar, ele não vai virar essa ponta para baixo, ele não vai pegar essa ponta e virar para baixo e essa para cima, ele não gira. Trasladar é arrastar. Se eu quiser arrastar esse L aqui para a direita, ele vai fazer isso aqui, ó. Mas continua o mesmo L. Se eu quiser arrastar ele para a esquerda, ele vai fazer isso aqui, ó. Mas continua o mesmo L. Se eu quiser arrastar ele para cima, ele vai ficar assim, ó. Mas continua o mesmo L. Ou então eu posso arrastá-lo para baixo, né? Aqui, ó. Então, vocês estão vendo? Esse L central que eu dei como exemplo aqui, eu arrastei ele 4 vezes. Eu arrastei ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas ele não deixou de ter o mesmo formato, a mesma posição, ele não virou. Tá? Então, translação é isso. Eu posso arrastá-lo na diagonal também, tá? Às vezes eu quero arrastar ele para cá, arrastar ele na diagonal ou para cá, né? Eu vou fazer ele assim, ó, na diagonal, ó. Mas ele vai permanecer do mesmo jeito que ele era, ok? Então tá aí a simetria de translação. Eu vou mostrar na apostila de vocês podem ver até esses exemplos que aparecem aqui, ó. O que acontece? As figuras, elas se repetem, ó. Elas se repetem o tempo todo. Elas estão apenas sendo arrastadas, tá? Para a direita. Mas o padrão se repete o mesmo. Inclusive aqui, ó, na letra A e na letra B, vocês vão fazer aí para mim, tá? Na apostila. Vocês vão criar uma figura nessa malha quadriculada, onde tem uma repetição que mostra que está acontecendo a translação. E depois vão responder aqui. Ó, na apostila de vocês também tá desenhado aí, ó. Olha só para vocês verem. Tem essa figura aqui, ó, rosa mais escura. Ela, o que aconteceu com ela? Ela foi arrastada, ela foi empurrada para cima, como se fosse uma rampinha aqui. Ela só foi empurrada para cima, ó, na diagonal. Mas não deixou de ter o mesmo formato e o mesmo sentido. Ela apenas foi arrastada, tá? Então aí nós estamos falando aí de translação. E aqui, pessoal, vocês vão fazer para mim, que na página 37 tem uma figura rosinha, vocês vão continuar aqui, porque essa azul aqui é a minha apostila que já está feita. Vocês vão fazer mais 2 figuras dessa, trasladando para mim. Ou seja, vocês vão só repetir a figura. Podem pular um quadrinho para não ficar muito agarrado, tá? Vocês vão fazer para mim. E logo após, na página 37 e na página 38, já tem aqui exercícios, atividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios.
O que vai acontecer? Vocês vão fazer esses 6 aí agora para mim, tá? O próximo vídeo que eu for enviar, eu já vou fazer a discussão desses exercícios e já vamos falar das transformações combinadas e encerrar esse capítulo de simetria. Porque na nossa aula de quinta-feira, nós já vamos estudar porcentagem aí, o último capítulo, volume 1, ok? Conto com a colaboração de vocês, estudem direitinho.